Não vai ter vídeo no celular hoje não, né? Afinal de contas, né? Tem que proibir celular. Pode ir, editor, pode ir. Fala, molecada, como é que vocês estão? Professor Luiz aqui. Nem vou fazer o vídeo, já deixa o like. Já comenta, compartilha, botão de... Não sai do vídeo não, eu vou fazer o vídeo sim, tá? Notificação, esse monte de coisa. Vamos fazer esse negócio acontecer, porque não é possível ter 3 milhões no TikTok e aqui a gente não conseguiu um dinheirinho pra fazer a nossa escola humanitária, mas isso é assunto para outro vídeo. Vem cá, e essa moda agora de proibição de celular em escola? Século 21, 2024, e a gente tá discutindo tecnologia em escola. E a gente tá discutindo a nova geração. Que não quer saber de nada, né? Só quer saber de tecnologia. Igual a geração, sei lá, do meu tataravô falou pros filhos. Essa criançada não quer saber de nada. Só quer saber de ouvir rádio. Aí o pessoal que ouvia rádio, que era a geração que não queria saber de nada, cresceu, teve família, se formou, trabalhou, fez suas coisas. E aí via os filhos e falava assim: essa nova geração não quer saber de nada, Maria. Só querem saber desse negócio aí de televisão. Aí a geração da televisão cresceu, trabalhou, se formou, fez suas coisas. Aí a necessidade de sobrevivência sugando nossa alma, né? A gente trabalhando e tendo uma dificuldade pra ter, uns negocinhos legais, fazer uma viagemzinha legal, tá ligado? Todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, todo mundo sabe, né? Aí, quem virou pai e mãe na televisão essa nova geração, Ricardo, não querem saber de nada, só querem saber de diversão. O problema é sempre a próxima geração e a tecnologia do momento. Só querem saber de videogame, esses negócios de videogame. Aí agora é o celular, né, gente? É um problema só pra criança, pra adolescente, né, gente? A gente sabe muito o que a gente faz por aqui. Não é a gente que são os problemáticos que traz intolerância, ódio, violência, né? Que mal entende o que acontece nesse mundo no qual essa molecada tá tão inserida e muito mais consciente que a gente, né? Talvez, né? Quem sabe? Acho que não, né? Deve ser uma grande viagem, né, gente? Pelo amor de Deus, toda a nossa vida hoje é baseada na tecnologia. A gente pede comida, a gente pede carro, a gente paga conta, a gente recebe conta, a gente abre lojinha, a gente tem os documentos, a gente tem os negócios do governo, a gente tem tudo. É onde a gente se informa das notícias, que antes a gente ficava ouvindo no rádio, depois na televisão. É onde a gente faz um cursinho pra falar uma língua estrangeira que primeiro a gente fazia tentando assistir os filmes em inglês, depois jogando os joguinhos de videogame em inglês, porque a gente aprendeu muito mais inglês nessas realidades do que propriamente na aula de inglês na escola. A gente vai falar disso depois, né? Porque senão imagina a bomba que... Vamos devagar, né? Vamos devagar. Vamos um problema por vez. Aí a gente tem toda a nossa sociedade inserida no contexto da tecnologia e a gente vai culpar a tecnologia que foi criada e desenvolvida por nós pra quê? Não é pra melhorar a nossa vida? Pra facilitar as coisas? Pra melhorar tudo? Não é? Isso não é uma tecnologia que veio de outro planeta. Não, foi criado por nós. Será que alguém ou algum lugar da sociedade não deveria nos educar para o uso correto? Principalmente nós adultos, que não nascemos inseridos nessa realidade com as novas gerações, que é a geração Z. Já deve ter até outra geração, né? Outra letra, sei lá, recomeçou o alfabeto. Letra A, geração A, sei lá. Mas todas essas novas gerações que já nasceram inseridas nessa realidade... Gente, eu sou a última geração que nasceu sem internet, valeu? Eu nasci em 1988. Comecei a usar a internet anos 2000... eu sei que chegou um pouquinho antes, mas a minha família não tinha condição. Anos 2000, 2001, 2002. Eu já tinha 13, 14 anos. E aquilo já foi um boom. Eu nunca esqueço a primeira fake news que o Ozzy tinha morrido. Eu nunca esqueço. Foi a primeira fake news da internet, eu acho, que circulou no mundo. Que o Ozzy Osbourne tinha morrido. Ele não tinha morrido, não. Então, assim, gente, essa é uma realidade da qual a gente não pode fugir, não. O uso excessivo de celular é um problema? Sim. Por quê? Tem a questão da dinâmica de ficar sendo bombardeado por informação e isso alimentar coisas ali na nossa cabeça, similares ao uso de drogas ou a outros momentos satisfatórios. E aí a gente fica sendo bombardeado disso. Isso não é um problema só para criança e para adolescente, é um problema para geral.
principalmente para nós adultos que não nascemos inseridos nisso. Então sim, o uso excessivo é um problema. E qual é o segundo grande maior problema das redes sociais, da internet, da tecnologia da internet, digamos assim, né? Reunindo esse mundinho no nosso bolso. Primeiro, a dificuldade das pessoas entenderem a necessidade de uma verificação de informação, de buscar fontes confiáveis, de buscar artigos científicos, de buscar pesquisadores sérios, para que a gente entenda as coisas, as relações, para além do que está à primeira vista, mas para que a gente entenda o contexto disso e como isso afeta a nossa vida. Isso é o que a escola nunca fez. O problema da escola nunca foi a nova geração, o problema da escola nunca foi a tecnologia. O problema da escola é uma escola preocupada com a obediência, com o controle, com crianças quietas produzindo sem encher o saco, copiando e decorando um conteúdo extremamente específico, mas que ela vai precisar para fazer um vestibular, para ter acesso a uma educação superior, se esse for o caminho que ela quer seguir, ou pelo menos para finalizar o ensino médio e ter um conhecimento básico para poder se desenvolver. Mas a escola não faz essa conexão. Além de ter muito conteúdo específico, essa conexão do conteúdo que a gente realmente vai ter conexão com a nossa vida, com a nossa realidade, não ter esse link. A escola não explica nem o que tem esse link, a escola explica o link. Esse é o problema. O problema da escola é a escola, gente. É a estrutura educacional. É a nossa péssima formação de professores. É um excesso violento de aulas, onde não permite uma qualidade de aula. E com um salário extremamente baixo, sem nenhum tipo de reconhecimento, de melhora de carreira, de novos ensinamentos. Uma escola presa na mesma estrutura de 200 anos atrás, herdada de uma estrutura desde da invasão portuguesa no Brasil. A mesma estrutura de controle e obediência e não de educação. E não adianta falar que, antigamente as crianças tinham medo porque elas apanhavam, porque elas ajoelhavam no milho, porque elas recebiam palmatória na mão, herança do tempo em que esse país foi o líder de compra e venda de seres humanos, pelo amor de Jesus Cristo, pessoas que eram escravizadas. Palmatória é herança disso, gente. Então eu acho que a escola nunca conseguiu conquistar de fato a participação efetiva do estudante, porque nunca proporcionou ali um momento realmente de estudo, de aprofundamento e de conexão com o mundo ao redor dele. E esse sempre foi o maior problema. Resumir tudo a beabás separados em caixinhas como se uns tivessem mais valor que o outro, porque é o que se cobra nas avaliações, e tudo se resume a uma grande avaliação. Por isso que a gente vai tirar a carteira de motorista e a gente sai sem saber dirigir. Porque a gente só precisa de primeira e segunda pra passar na provinha, né, gente? Depois, a vida ensina, né? Então assim, não dá, galera. Cada vez que eu tomo um chazinho dá uma... É verdade, mas tá horrível. Então, assumir que a internet, que o uso excessivo das redes sociais, que aliás vendem essa mentira de vida, esse é o segundo grande problema, que eu não falei até agora, meu Deus do céu. Além de falar que nem mais que a boca, porque é professor, ainda é prolixo. Aí fudeu, gente. Perdão da palavra. Nem lembro onde eu tava, ainda tem TDAH e aí vai pro espaço, aí a bomba explode mesmo. O segundo grande problema das redes sociais, vender essa ideia de vida falsa, gente. Onde todo mundo é extremamente feliz, ou tá viajando, ou tá em festas, ou tá nos melhores restaurantes, vivendo as melhores vidas, e é fácil pra todo mundo ficar rico, não precisa trabalhar não, é só fazer uma apostinha aqui, um joguinho ali. Olha como a rede social é muito mais prejudicial pra nós adultos do que pra criança ou pra adolescente. Porque a maior parte dessa galera que tá viciada nas apostas é a galera que sempre foi viciada em jogo, gente, que também é um vício, que provoca várias relações no cérebro e dopamina e sei lá o que. Pô, gente, e essa ideia da gente, às vezes não é nem de não querer trabalhar, às vezes é de ter trabalhado, ralado a vida inteira e não ter conseguido, um negocinho legal, a não ser aquele super churrasco gostoso com a família no final de semana, a não ser aquelas 12 horas pra ir pra praia passar um feriadinho, mas não dá, né, gente? É muito pouco pro tanto que a gente se doa simplesmente pra essa parte de, ter algum conforto nessa vida, né? E o mesmo acontece com os professores e com os pais e mães, gente. O problema não é essa frustração, o problema não é esse cansaço. O problema é a gente varrer sujeira para baixo do tapete, colocando a culpa em nova geração, colocando a culpa em tecnologia, desviando a culpa do problema central, que é a estrutura educacional que a gente tem, inclusive na relação familiar.
Agora eu dei na goela, né? Salve, craque Neto. Ó, é o seguinte, gente, não tem a menor condição, cara. Nós somos os responsáveis por estabelecer com os nossos filhos uma relação de confiança, de troca de ideia, de diálogo, de conscientização a respeito das coisas. Assim como nós, professores, como educadores, os principais educadores, as pessoas que têm vidas e sonhos de crianças e adolescentes que nem são nossos filhos em nossas mãos durante um processo de desenvolvimento e de aprendizado. Olha a grandiosidade disso. Olha a grandiosidade que é ser professor. A gente tem isso na mão, a gente não pode mais varrer a sujeira para baixo do tapete, gente. Nós somos os responsáveis por essas relações. Se a criança ou adolescente não se sente respeitado, se a criança ou adolescente é ensinado a ser intolerante, a ter ódio pelas pessoas, a determinar quem merece ou não alguma coisa de acordo com a sua aparência, com a sua origem, tá errado, gente. E a gente precisa falar dos problemas estruturais que sustentam isso. Como, por exemplo, uma estrutura educacional que não respeita a criança e o adolescente e que não aceita que tem que respeitar os direitos da criança e do adolescente presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, gente. Meu Deus. Acho que eu nunca falei tão rápido. Então não dá para varrer a sujeira para baixo do tapete. Todos nós precisamos de uma conscientização e de um aprendizado sobre o uso das mídias sociais, das redes sociais, como utilizar isso de forma educativa consciente, como utilizar isso tão presente, inserido em toda a nossa sociedade, mas principalmente na realidade da criança e do adolescente, como diminuir o tempo de tela, provocando neles interações humanas e contextualização de conteúdo educacional, familiar, social e escolar com a realidade do que eles estão vendo na nossa sociedade. Eles não são mais gerações como as nossas, que só tínhamos informação que vinham de pai e de mãe e de escola. Eles têm a informação na ponta do dedo, gente. E eles vão receber informação horrível e informação boa. Eles vão ver coisa horrível e coisa maravilhosa. Eles vão aprender muito e eles vão se muito. E se a gente não proporcionar esse ambiente com segurança, com atenção, com a nossa presença, não é aplicativo de vigilância que não vigila nada, gente, que só passa dados dos nossos filhos, sei lá pra quem, e que não garantem que nossos filhos não vão acessar conteúdos bizarros. Não existe essa segurança que não seja a nossa conscientização com os jovens, a nossa presença na vida deles. Nós temos que estabelecer uma relação onde eles se sintam respeitados, onde nós sejamos o porto seguro, seja a escola, seja a família, para que ele confie na gente, para que ele confie na importância dessa relação, para que ele tenha prazer em vivenciar essa relação, tanto de aprendizado quanto familiar. Isso é fundamental. E não é proibindo o celular que a gente vai fazer isso, porque não é o celular o problema. A gente perde a atenção deles para as redes sociais, porque nas redes sociais eles têm uma porta de abertura à informação, a serem eles mesmos, sem se preocuparem em ser punidos ou ameaçados porque são eles mesmos. Onde eles têm acesso à informação, a diálogo, a questionamento, coisa que a gente não proporciona mais como escola. Talvez a gente nunca tenha proporcionado, porque, como eu disse, a gente sempre teve alunos muito obedientes e bem comportados porque eram ameaçados de serem violentados, mas nunca uma galera engajada a aprendizado, porque a gente sabe que não tem conexão com a realidade. Todo mundo sabe, e hoje em dia isso é muito mais evidente. Crianças de 8, 9, 10, 11 anos, gente, são muito mais conscientes do que nós éramos com 16, 17 anos. Há 30 anos atrás. Imagina as gerações mais antigas ainda. E a gente não pode mais esconder isso. A gente não pode mais jogar esse problema para outras coisas. E aí a gente vai falar disso que se espalhou pelo mundo. Não é só um problema que está se espalhando pelo Brasil, não. E a gente já vai chegar nas questões da proibição no Brasil. Mas é uma questão de se espalhar pelo mundo. Porque daí veio a recomendação da Unesco, né, meus amores? E aí eu vou abrir aqui o print. Porque assim, é uma palhaçada chegarem e falarem pra gente que a recomendação da Unesco... Eu já tinha lido essa recomendação lá no TikTok. Se você não me segue no meu TikTok, meu querido, lá nós somos 3 milhões. Eu estou te esperando. A recomendação da Unesco, gente, foi um alerta. Eu quase tomei o fio junto. Foi um alerta sobre a urgência da gente se preocupar com o uso excessivo de telas, ok? Não tem nada a ver com proibição, gente. São citados casos de proibição, que são casos mais extremos, e que, com todo respeito, o que dizem os profissionais de pedagogia e de psicologia é que isso é equivocado, porque nós temos que educar para o uso e não fingir que a tecnologia não existe, e não colocar a culpa de uma falta de interesse de uma geração especificamente nos conteúdos que nós queremos que eles tenham interesse, mas sim em como nós estruturamos todo esse sistema educacional. A Unesco diz o seguinte: segundo a agência, o uso excessivo de smartphones impacta o aprendizado e por isso eles devem ser utilizados como ferramenta e não para substituir a interação humana. Então percebam, aí já vem a primeira loucura de todas, né? Porque a gente tá entupindo essa molecada de aplicativo educacional, não tá, gente? Fala aí, molecada do Paraná, comenta aqui.
Comenta aqui, molecada de São Paulo, dos aplicativos educacionais que vocês têm que ficar fazendo o dia inteiro, o tempo todo, simplesmente, e que não ajuda em nada, que não melhora em nada, é um monte de quiz e perguntinha pra contar como presença, pra contar como sei lá o quê. E vamos ser sinceros, gente, por que tá essa onda de aplicativos de educação há tanto tempo, mesmo sabendo que elas não têm impacto positivo na melhora da educação? Exatamente porque é um desvio da verba pública realocada para empresas privadas que vendem esses negócios, falando em melhoria da educação, gente. E o caminho não é esse. Então, peraí, a tola de aplicativo e proíbe celular já vem a primeira incoerência aqui. Descobriu-se que a simples proximidade de um aparelho celular é capaz de distrair os estudantes. Por quê, gente? Por quê? Não fomos nós adultos que sempre, desde que temos tecnologia, meio que, não se sintam ofendidos, gente, eu também já fiz isso como pai. Não se sintam ofendidos, mas a gente tem que aprender e tem que melhorar. Não fomos nós que demos a tecnologia pra essa molecada como uma espécie de chupeta digital, pra que não ficasse fazendo barulho, não ficasse enchendo o saco, e nós adultos vivendo uma vida que suga a nossa alma, que suga a nossa existência, numa corrida frenética pra sobreviver, pra ter dinheiro pra pagar as contas e ter uma coisinha legal pra fazer no final do mês, comprar uma coisinha legal pros nossos filhos, um equipamento melhor pra gente trabalhar. E aí ninguém pode encher nosso saco porque a gente tá exausto, a gente tá cansado, e a gente não tem tempo pros nossos filhos. Nós não temos tempo olha só, nós professores não temos tempo pros nossos estudantes. Nós não temos paciência para criança e para o adolescente. E, gente, mais uma vez, o problema não é a frustração, não é o cansaço que todos nós compartilhamos. É a gente transferir essas coisas para criança e para adolescente ou para tecnologia. E varrer o verdadeiro problema para baixo do tapete. Que é essa sociedade, essa estruturação social que nos educou e na qual a gente insiste em educar essa molecada. Mesmo isso sendo uma herança de 200 anos, depois de 500 anos, e a gente tá reproduzindo achando que uma hora vai funcionar. Sendo que desde que veio o estatuto e proibiu de bater em criança e adolescente, aí o pessoal acha que o problema é esse, é não poder mais bater na criança e no adolescente, meu pai amado. Vocês estão entendendo qual que é o ponto, meu povo? Vocês estão entendendo qual que é o ponto? Eu tô muito louco, tô viajando. Esse chá aqui, será que tem o quê, hein? É um chá de amora, gente. Então assim, meu povo, a gente precisa olhar pro verdadeiro problema, certo? Sendo o uso de celular um problema excessivo, um problema social, de uso de tela excessivo, de vender uma vida falsa, uma realidade que não existe, essa loucura toda que nos afeta como sociedade, nos afeta muito mais nós adultos que não nascemos inseridos nessa realidade do que essa molecada propriamente dita. E aliás, os problemas e perigos que essa molecada encontra nas redes sociais são proporcionados por nós, não nos esqueçamos disso, não deixemos a hipocrisia gritar mais alto. Aí vem a recomendação da Unesco, e aí os países começam a adotar proibição ao invés de uma conscientização e de uma educação. Será que isso faz sentido? Do mesmo jeito que a proximidade do celular vai deixar a criança ansiosa, imagina não ter esse celular depois que virou a chupeta digital deles. Olha a dificuldade que a gente tem no desmame da chupeta de uma criança passando da primeira para a segunda infância. Que muitas vezes está presa ali a propriamente uma fuga ali, às vezes, de uma realidade um pouco mais difícil que ela vive. É a mesma coisa. Isso também funciona dessa forma pra gente. Também funciona dessa forma pra gente. Não é só pra eles, não. Ainda de acordo com o estudo da Unesco, pelo menos 1 em cada 4 países do mundo já proíbe, gente. Essa moda, como eu disse, começou a se espalhar. O que não tem sido divulgado é a reação dos estudantes relacionados a essas proibições. Que a molecada ficando maluca. A molecada se recusando a ver aula. Fazendo protesto com a família na porta da escola, gente. Porque tem leis que são excessivas. Países que não têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo seus bens pessoais, a gente vai falar disso no final, porque nenhuma lei estadual e nem federal brasileira que venha a ter, só tem estadual. Mesmo que venha a ter uma federal, jamais nenhuma lei ou nenhuma regra escolar pode permitir que o professor pegue o aparelho da criança ou que a criança seja obrigada a entregar o aparelho, gente. Meu Deus do céu, isso é uma loucura. Isso, além de violar o Estatuto da Criança e do Adolescente, viola os nossos direitos como ser humano, né? Quando alguém nos obriga a entregar um objeto que é nosso sem a nossa vontade, ou quer tomar da gente um objeto que é nosso sem a nossa vontade, a gente chama do que mesmo, gente? Por que com a criança e com o adolescente a gente vai chamar de educação? Isso não é educação, gente. A proibição de uso, ela pode existir, a estatal já existe, pode vir a existir uma federal, mas a proibição do uso é: mantenha o seu celular no silencioso na sua bolsa. Ninguém pode pegar e nem te obrigar a entregar. Depois a gente fala sobre isso. A revolução digital contém um potencial imensurável. É o que a gente está falando aqui, uma tecnologia extremamente gigantesca que veio a ser criada para o nosso benefício, talvez para o benefício de
o benefício econômico de determinadas pessoas, mas também para facilitar a vida da população em geral, né? Esse é o produto vendido. Esse inicialmente era o produto vendido, hoje o produto vendido são as pessoas, né, gente? Vamos ser sinceros também, é por isso que é tão perigosa essa ilusão que a rede social nos passa de uma vida fácil e perfeita, tranquilamente, sem muitos esforços, porque a gente sabe que nem se esforçando muito dá certo, imagina sem muitos esforços. Mas assim como tem sido alertado sobre como ela deve ser regulamentada na sociedade, atenção semelhante deve ser dada ao seu uso na educação. Gente, a regulamentação é para garantir que não tem informações falsas, é para garantir que determinados conteúdos não sejam infantis, é que tem uma faixa etária ali, gente. Para que a criança e adolescente se desenvolva com segurança, sem ser traumatizado com nenhum conteúdo violento, com nenhum conteúdo explícito, nenhum conteúdo bizarro. Porque isso faz diferença no resto da nossa vida inteira, gente. Isso fazia diferença no resto da nossa vida inteira quando a interação era humana. E sendo as redes sociais uma cópia da sociedade humana com menos humanidade, não vai ser diferente, vai ser até pior. Então é evidente que tem um problema social. E é evidente que a gente precisa de regulamentação, e é evidente que a gente precisa desses cuidados. Mas a gente não precisa de proibição, gente. A proibição só vai atrapalhar. Nossos filhos vão utilizar muito mais escondidos da gente. Daqui 2, 3 anos, sem dúvida nenhuma, nós veremos os impactos disso na saúde mental e psicológica da criança e do adolescente em sala de aula. E vai piorar. Porque piorou muito depois da pandemia e todo mundo tá fingindo que tá tudo bem, que não aconteceu nada. Que é só o problema da geração. Essa geração é problemática. É a geração que é problemática. Mas quem que é o responsável por essa geração mesmo, né? Que tipo de sociedade é essa que a gente tem, sustenta e trabalha na manutenção, muitas vezes com discursos de culpar a criança ou adolescente? Que forma jovens insatisfeitos, tristes, ansiosos, cansados, violentos. Será que o problema é deles, que são o resultado da sociedade? Ou será que o problema é da sociedade? E nós somos os principais agentes quando adultos. Porque a gente ignora a existência da criança e adolescente. Né? A humanidade da criança e do adolescente. Eles estão sendo educados, né? Podem apanhar, não tem que ter direito, e blá blá blá, e vamos proibir celular, né? Porque o celular é um problema para eles e não para nós. Como eu já disse, os especialistas que fazem um trabalho sério sobre isso falam sobre a gente educar para o uso correto e utilizar a ferramenta de maneira correta em todos os ambientes, principalmente dentro da escola com a criança e com o adolescente, porque é só isso que vai diminuir o tempo de tela e que vai trazer para eles a consciência das consequências do uso excessivo de tela. É isso que a gente não tá, né, fazendo esse link, eu acho. E aí a gente vem para a situação do Brasil. Como eu já disse anteriormente, gente, no Brasil, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, presente aqui na nossa sociedade desde os anos 90 e que ninguém respeita, né? Vamos ser sinceros, que ninguém respeita. Ninguém acha que isso aqui tá certo. Acha que isso aqui vai formar marginal. Não é a nossa sociedade violenta e coercitiva que forma marginal. Não é essa educação de punição e de violência que afasta o jovem da relação familiar, que afasta o jovem da escola, que é o problema. É eles terem direitos, né? Não é isso? É isso, eu escuto muito isso. Inclusive, diminui meu trabalho como educador, mesmo pós-graduado em educação e blá blá blá, simplesmente por defender a criança e o adolescente. Daí a gente já tem um parâmetro do que a nossa sociedade acha da criança e do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente. E como mesmo não dando certo, há tantos anos a gente ainda acredita nessa ideia de educação na base da violência, na base da punição, na base da coerção, do controle e da obediência. Não é da educação, do respeito, de uma convivência comunitária maravilhosa. É em nome da obediência e de fica quietinho que nós estamos cansados, né, gente? Nossa, esse vídeo aqui foi uma cutucada na hipocrisia da sociedade, que pelo amor de Jesus Cristo. Então no Brasil, gente, nós já temos algumas leis estaduais sobre a proibição do uso de celular em sala de aula. Os estados que adotam essas leis também têm, nas escolas particulares, regimentos que proíbem o uso de celular. Então a lei, ela é aplicável em qualquer escola, tá bom, gente? Só que a lei é muito clara, gente. É sobre a proibição do uso, algumas em horário de aula, algumas durante todo o período escolar. O que não quer dizer que você não possa levar o seu celular e deixar ele no silencioso na mochila, principalmente para alguma emergência, principalmente porque hoje a gente faz tudo pelo celular, principalmente porque na entrada e na saída que você não estiver dentro da escola, você pode mexer. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão. A lei não autoriza ninguém a pegar o celular de ninguém, gente. Isso não existe. Tá bom? Você não pode forçar o estudante a entregar o celular. Você não pode exigir que o estudante coloque o celular numa caixinha. Você não pode pegar o celular do estudante. A escola não pode revistar o estudante ou a mochila do estudante. Certo, gente? Só quem pode revistar são as autoridades policiais. E tem que estar com a presença de um maior de idade, do pai e da mãe. E muito menos obrigar a entregar, nada desse tipo, gente. Porque no artigo 17, para qualquer lei, para ter uma lei ou que um contrato interno, um regimento interno de uma escola autorizasse isso, precisaria ter uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente.
E eu não acredito que isso vá acontecer. Porque no artigo 17 do capítulo 2 é muito claro. A inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. O celular é um objeto pessoal, gente. Do mesmo jeito que ninguém pode chegar e pegar o nosso celular sem nossa autorização, nem obrigar a gente a entregar o celular, gente. Isso não se faz em nenhuma empresa. A gente vê algumas festas aí de famosos que cada vez que a gente escuta a gente fica mais horrorizado, que proíbe o uso do celular, a gente sabe bem o porquê, né? Vai ver que a proibição tem muito mais a ver com os estudantes que começaram a mostrar a realidade das escolas públicas e particulares, começaram a mostrar a realidade das situações que acontecem dentro da escola, dos descasos, da omissão, do abandono, da conivência. Vai ver que a preocupação é muito mais que essa exposição não aconteça do que propriamente do quanto atrapalha na sala de aula, né, gente? Porque eu já peguei gerações, nesses 12 anos como professor, eu já peguei várias gerações com celular, acredito que todas, umas mais, outra menos. Eu nunca perdi estudante para celular, porque eu sempre fiz questão que eles utilizassem da maneira correta na aula. Porque isso faz com que eles utilizem um pouco só na hora da necessidade e comecem a ter uma outra visão a respeito do uso, não simplesmente voltada às redes sociais e a bombardeamento de dopamina. Mas é um trabalho dolorido, gente, mas é um trabalho que às vezes não pega todo mundo, mas é um trabalho que a gente tem que ter paciência. Só que a gente não tem paciência para criança e para adolescente, né, gente? Nem para estudante, né? A gente quer eles quietinhos sem encher o saco, né? Percebe, gente? Que loucura toda essa? Percebe como isso está completamente deslocado da nossa realidade, da realidade de tudo que a gente vive? Tudo que a gente está vivendo atualmente. Então a gente precisa cuidar disso, gente. A gente precisa de medidas que realmente sejam efetivas em relação ao uso de celular e não varrer a sujeira para baixo do pano. Tá na hora da gente começar a utilizar e educar para a utilização correta da tecnologia. Até para que essa molecada pare de ser influenciada por discursos bizarros e passe a ter mais consciência e respeito a toda a diversidade cultural, social e humana que a gente tem ao nosso redor. Quem sabe assim a gente ainda não consegue salvar o mundo. Porque talvez não dê tempo, né, gente? Caramba, acho que ficou legal, né? Para um primeiro vídeo de retorno. Beijo, fui. Me segue em todas as redes sociais. Não esquece de compartilhar, deixar o like, ver bagulho de membro. Sei lá, tá rolando um monte de coisa. Manual de sobrevivência do estudante. Tem link de tudo na descrição. Beijo, beijo, beijo. Deixa aí qual que é a próxima polêmica sobre educação que nós vamos falar, hein? Tem tanta coisa.